A vida do cristão e a vida financeira nas promessas de Deus. Você já percebeu como o dinheiro revela mais sobre o coração do que sobre o bolso? Como cada decisão financeira expõe o que realmente governa dentro de nós? A fé ou o medo, a confiança em Deus ou o desejo de controle? Muitos cristãos separam fé e finanças, como se Deus se importasse apenas com a alma e não com o que sustentam suas mãos. Mas o céu fala de finanças. Desde o princípio, Deus associou prosperidade à obediência, provisão à fé e abundância à aliança. A vida financeira é um espelho da vida espiritual. Quando o coração está alinhado com Deus, até os recursos se tornam testemunho. A verdadeira prosperidade não começa quando o dinheiro chega, mas quando o coração se entrega. O Espírito Santo não apenas salva, ele também ensina a administrar, a semear e a colher. Ele é o conselheiro invisível nas decisões que definem o futuro. Quando o cristão entende isso, o trabalho deixa de ser peso, o sustento deixa de ser luta, e o resultado se torna fruto da graça. Prosperar em Deus não é acumular, é refletir o caráter dele em tudo, inclusive nas finanças. Deus nunca planejou que o seu povo vivesse em escassez, mas também nunca prometeu prosperidade sem propósito. Toda provisão tem um porquê, toda abundância carrega uma missão. Por isso, o Espírito Santo não apenas abençoa quem pede, mas instrui quem ouve. Ele muda a forma de pensar, corrige intenções, purifica motivações e revela que o dinheiro é apenas um meio de expressar o reino. O cristão que entende isso vive acima das circunstâncias, porque não depende da economia da terra, mas das promessas do céu. Há uma diferença entre riqueza e prosperidade. A riqueza é aquilo que o homem acumula. A prosperidade é o que Deus confia. Riqueza pode ser perdida, mas prosperidade é herança espiritual. Vem do caráter, nasce da fidelidade e cresce na dependência. Quando o Espírito Santo governa a vida financeira, ele transforma cada decisão em semente, cada oportunidade em campo fértil e cada desafio em lição. Ele ensina que prosperar não é apenas ter mais, mas saber usar o que já tem para a glória de Deus. O céu fala de finanças porque o dinheiro é o maior teste da fé prática. É fácil crer quando tudo está bem, difícil é permanecer fiel quando o saldo é pequeno. Mas é nesse ponto que o Espírito prova e revela. Ele ensina que o cristão não é medido pelo que possui, mas pela forma como reage à escassez. Quem é fiel no pouco não apenas merece o muito, está sendo treinado para multiplicá-lo com sabedoria e propósito. Deus deseja que o seu povo prospere, mas não de forma mundana. O tipo de prosperidade que o Espírito Santo traz é equilibrada, pura e duradoura. Ela não corrompe, porque vem acompanhada de discernimento. Ela não escraviza, porque é regida pela generosidade. E ela não infla o orgulho, porque é sustentada pela gratidão. A prosperidade de Deus é fruto de uma vida entregue, e não de um esforço ansioso. Nesta mensagem, o Espírito Santo quer abrir os olhos do coração. Ele vai revelar que finanças e fé são partes de uma mesma aliança, que prosperidade sem propósito é vazio, e que escassez sem fé é prisão. Ele vai te ensinar que há promessas esperando tua obediência, bênçãos reservadas para a tua fidelidade e colheitas preparadas para a tua confiança. Você não foi chamado para viver contando moedas, mas para administrar milagres. O Espírito Santo quer tirar o peso da tua vida financeira e colocar propósito no lugar. Porque quando o céu fala de finanças, ele não fala de números, ele fala de confiança, fidelidade e destino. O Espírito Santo nunca derrama bênçãos sem propósito. Tudo o que Deus entrega nas mãos de um cristão tem destino e missão. A prosperidade não é recompensa, é responsabilidade. Quando o Espírito confia recursos a alguém, ele espera que cada decisão financeira reflita o caráter do reino. Os recursos são sementes espirituais, e o solo onde elas são lançadas determina o tipo de colheita que virá. Muitos confundem o propósito de possuir com o desejo de acumular. Mas no reino, o dinheiro não é símbolo de poder, é ferramenta de propósito. Deus não prospera pessoas apenas para que vivam confortáveis, mas para que possam sustentar visões, abençoar vidas e expandir o Evangelho.
O Espírito Santo transforma cada recurso em instrumento de eternidade, quando o coração entende que tudo o que tem pertence ao Senhor. O Espírito não entrega riquezas para serem adoradas, mas para servirem. Ele ensina que prosperidade sem propósito é desperdício e propósito sem fidelidade é ilusão. Quando o cristão entende o motivo pelo qual Deus o abençoa, ele deixa de pedir apenas para si e começa a interceder por outros. Ele ora com entendimento, trabalha com direção e semeia com discernimento. O propósito divino dos recursos é libertar o cristão da lógica da sobrevivência e levá-lo à dimensão da mordomia espiritual. O Espírito Santo quer que o homem pare de viver pedindo pão e comece a administrar celeiros. Ele quer transformar consumidores em administradores e abençoados em abençoadores. Ele multiplica nas mãos de quem sabe dividir, porque prosperidade sem generosidade é egoísmo disfarçado de bênção. O Espírito Santo ensina que cada recurso recebido é uma prova de confiança. Deus observa não apenas o que o cristão faz com o muito, mas com o pouco. O verdadeiro teste da prosperidade não é o aumento da renda, é a constância do coração. Há pessoas que perdem o favor porque esquecem o propósito, e há outras que o multiplicam porque permanecem fiéis mesmo em tempos de escassez. Quando o Espírito governa as finanças, o cristão aprende a enxergar o dinheiro como um servo do reino. Ele investe com propósito, abençoa com intenção e poupa com sabedoria. O Espírito Santo ensina que os recursos que passam pelas mãos de um justo devem sempre deixar rastros de transformação. Cada ajuda, cada oferta, cada ato de generosidade é um eco da graça divina. O Espírito não multiplica o que o homem desperdiça, mas o que ele dedica. Ele move o céu sobre quem entende que é apenas administrador, nunca dono. E quando o propósito se alinha à fidelidade, a provisão se torna constante. A prosperidade de Deus é sustentada por propósito, não por sorte, e é por isso que ela permanece. O cristão que entende o propósito dos recursos não se preocupa em perder, porque sabe que tudo o que foi entregue nas mãos certas voltará multiplicado. O Espírito Santo o ensina a confiar, a semear e a discernir, porque sabe que a prosperidade de Deus não é sobre o quanto você ganha, mas sobre o quanto o reino cresce através de você. O dinheiro que serve ao propósito nunca falta, porque o propósito é sustentado pelo próprio Deus. O Espírito Santo não fala apenas sobre o céu, ele também orienta o homem a caminhar com sabedoria na terra. Muitos cristãos oram por provisão, mas não param para ouvir a voz daquele que foi enviado para aconselhar. O Espírito Santo é o verdadeiro conselheiro financeiro do povo de Deus, aquele que ensina a planejar sem medo, decidir sem ganância e prosperar sem se perder. Ele não apenas inspira, ele instrui. Enquanto o mundo ensina a confiar em estratégias humanas, o Espírito Santo revela princípios eternos. Ele não fala de investimentos apenas com números, mas com propósito. Ele mostra o momento certo de agir, o tempo de esperar e o cuidado de não negociar valores espirituais por ganhos passageiros. O Espírito é o equilíbrio entre fé e prudência, entre ousadia e sabedoria. O Espírito Santo conhece o futuro e, por isso, é o melhor guia para o presente. Ele sabe quando algo parece oportunidade, mas é armadilha. Ele sente quando uma decisão parece lógica, mas está fora do tempo de Deus. Quando o cristão aprende a ouvir o Espírito em suas decisões financeiras, começa a perceber que prosperar não é correr atrás, é andar no ritmo de Deus. O Espírito Santo é quem desperta discernimento em meio à confusão. Ele alerta quando o coração está sendo dominado pela ansiedade de conquistar e traz paz quando é hora de permanecer firme. A voz dele é sutil, mas firme. Ela direciona negociações, relacionamentos, escolhas e prioridades. E quanto mais o cristão consulta o Espírito, mais aprende que ele não fala apenas em templos. Fala em planilhas, conversas e decisões. O Espírito também ensina a diferença entre generosidade e imprudência. Ele mostra quando dar é semear e quando dar é desperdiçar. Porque prosperar com Deus não é doar sem direção, é agir com discernimento espiritual. Ele faz o cristão entender que até a generosidade precisa de sabedoria, porque cada semente tem um solo certo. O Espírito Santo conduz o cristão a viver uma vida financeira equilibrada.
Ele ensina a planejar sem avareza e a doar sem medo. Ele quebra a mentalidade de culpa que impede muitos de prosperarem e revela que o dinheiro, quando administrado sob sua direção, é uma extensão do reino. O cristão deixa de buscar bênçãos e passa a viver guiado pela presença, e isso muda tudo. O Espírito Santo não é um espectador das finanças do crente. Ele é o gestor divino de cada detalhe. Ele inspira ideias, abre caminhos, conecta pessoas e traz sabedoria em momentos de decisão. Ele é o parceiro invisível de quem administra com fé e trabalha com propósito. Quando o cristão aprende a ouvir essa voz, descobre que prosperidade não vem de esforço humano, mas de direção divina. Deus não quer apenas te dar recursos, Ele quer te ensinar a administrá-los com o Espírito, porque a verdadeira riqueza não está em quanto se ganha, mas em como se decide com quem governa o coração. Há uma linha invisível entre ter e ser dominado pelo que se tem. Muitos cristãos a ultrapassam sem perceber, transformando bênçãos em prisões. O Espírito Santo revela essa fronteira com clareza. Deus não condena o possuir, mas o ser possuído. O problema nunca foi o dinheiro, é o trono que ele ocupa dentro do coração. Quando o homem deixa de governar o que tem e passa a ser governado pelo que deseja, a prosperidade se torna idolatria. O Espírito Santo age como o guardião da alma, confrontando toda dependência disfarçada de conquista. Ele mostra que a pior pobreza é a de quem vive cercado de bens, mas distante da presença. O cristão que busca prosperar sem direção espiritual acumula peso, não propósito. O Espírito não quer tirar o que você tem. Ele quer libertar o que te possui. Ele ensina que o que é abençoado nas mãos pode se tornar maldição no coração. O Espírito Santo revela que o verdadeiro teste da prosperidade é o desapego. O homem próspero não é aquele que tem muito, mas aquele que é capaz de abrir mão se o Senhor pedir. Abraão provou isso quando foi capaz de entregar Isaque, o símbolo da promessa. Deus não queria o sacrifício, queria provar o coração. Da mesma forma, o Espírito conduz o cristão a um lugar onde os bens deixam de ser ídolos e voltam a ser instrumentos. O Espírito Santo também confronta o orgulho que nasce do poder de possuir. Ele ensina que o valor de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele carrega dentro. O mundo mede sucesso por status, o reino mede por submissão. Quando o Espírito governa a vida financeira, o cristão entende que a verdadeira liberdade não está em ter tudo, mas em não depender de nada para estar completo. A idolatria financeira é sutil. Ela se disfarça de prudência, de planejamento, de ambição santa. Mas o Espírito Santo revela o coração por trás de cada intenção. Ele sabe quando o desejo de crescer deixou de ser visão e se tornou vaidade. Ele alerta quando o foco saiu do propósito e entrou no prazer. Ele corrige antes que a bênção se transforme em armadilha. Deus não tem problema em te abençoar. Ele só não quer perder o teu coração no processo. Por isso, o Espírito Santo trabalha na raiz, quebrando a ilusão de que segurança vem do que se possui. Ele ensina que a verdadeira estabilidade está na fidelidade de Deus, não no saldo bancário. O homem que depende do dinheiro vive ansioso. O que depende do Espírito vive em paz. Quando o Espírito Santo ocupa o trono, o dinheiro volta para o lugar certo, o de servo. Ele passa a obedecer ao propósito e não o contrário. E então, o cristão descobre o segredo da abundância. Quanto menos o dinheiro o controla, mais Deus confia em suas mãos. O Espírito não te chama a abandonar o que tem, mas a dominar o que te domina. Porque prosperar em Deus é isso, possuir sem ser possuído. Antes de Deus colocar muito nas mãos de alguém, o Espírito Santo observa como essa pessoa lida com o pouco. É no cotidiano, nas pequenas decisões e nos gestos discretos que se revela o caráter de um coração fiel. O reino de Deus não se move por aparência, mas por fidelidade. E o Espírito é o avaliador silencioso que mede a integridade do cristão antes de promover sua prosperidade. O Espírito Santo ensina que fidelidade não é apenas entregar o dízimo ou ofertar, é uma postura de vida. É a maneira como o cristão administra tempo, palavra, recursos e relacionamentos. Ser fiel é não fraudar princípios, mesmo quando ninguém está olhando.
É manter o coração alinhado, mesmo quando a colheita parece demorar. É continuar semeando, mesmo sem ver resultados imediatos, porque sabe que a promessa é maior do que o tempo. Deus não testa para punir, Ele testa para confiar. A fidelidade é o filtro que o Espírito usa para separar quem está pronto para administrar mais. Muitos pedem abundância, mas ainda não aprenderam a cuidar do básico. O Espírito Santo não confia muito a quem negligencia o pouco, porque sabe que o mesmo coração que desperdiça no início se perderá no fim. O que garante a prosperidade não é a capacidade de ganhar, é a constância em permanecer fiel. O Espírito Santo valoriza os gestos simples, a forma como o cristão honra compromissos, como paga dívidas, como trata o que pertence aos outros. Tudo isso é campo de prova. A prosperidade não nasce no momento da colheita, mas no terreno da obediência. E quando o Espírito encontra a fidelidade, ele abre portas que o esforço humano jamais conseguiria destrancar. A fidelidade é o idioma do reino. Quem fala essa língua atrai favor, porque demonstra confiança. Quando o cristão é fiel, o céu reconhece e o Espírito se move. Ele abençoa negócios, multiplica ideias e cria oportunidades onde parecia não haver saída. Não há investimento mais seguro do que obedecer. O Espírito Santo recompensa o que o homem faz em silêncio, com frutos que se manifestam em público. Ser fiel é resistir às tentações do atalho. É continuar fazendo o certo, mesmo quando o errado parece mais rápido. O Espírito Santo ensina que quem se mantém fiel nas provações está sendo treinado para administrar promessas. A fidelidade é o alicerce invisível da prosperidade estável. E quando o coração passa por esse processo, Deus tem liberdade para confiar mais, porque sabe que nada vai substituir a presença. O Espírito não procura perfeição, procura lealdade. Ele não exige força, mas constância. Aquele que é fiel no pouco é digno do muito, porque já provou que sua motivação é o reino, e não a recompensa. Quando o Espírito encontra fidelidade, ele transforma pequenas sementes em grandes colheitas. O Espírito Santo está procurando corações fiéis, pessoas que cuidem bem do que têm hoje, para que possam sustentar o que virá amanhã. Porque o segredo da prosperidade não está no tamanho do recurso, mas na fidelidade de quem o administra. A escassez não começa na conta bancária, mas na mente. Antes de o homem experimentar falta nas mãos, ele a aceita no pensamento. O Espírito Santo revela que muitas limitações financeiras não são consequência de falta de oportunidade, mas de uma mentalidade moldada pelo medo, pela culpa ou pela incredulidade. Ele não quer apenas mudar a realidade exterior do cristão. Ele quer libertar a forma como ele pensa sobre provisão, valor e merecimento. A mentalidade de escassez é sutil. Ela se manifesta em frases como "não vai dar", "não tenho o suficiente", "isso não é para mim". É o tipo de pensamento que faz o cristão duvidar da bondade de Deus e acreditar que prosperar é pecado. Mas o Espírito Santo confronta esse engano, porque sabe que a escassez é uma prisão espiritual e que a fé e o medo não podem habitar no mesmo coração. Deus nunca criou o homem para viver com medo da falta. Desde o Éden, o propósito do Criador foi abundância, não ostentação, mas plenitude. O Espírito Santo trabalha para restaurar essa verdade dentro da alma do cristão. Ele ensina que o Evangelho não é uma promessa de miséria, mas de provisão. Ele quebra os padrões mentais que associam pobreza à humildade, mostrando que o verdadeiro humilde é aquele que reconhece que tudo vem de Deus e, por isso, administra com sabedoria. O Espírito Santo também expõe a raiz emocional da escassez. Muitos vivem limitados porque carregam culpas antigas, traumas de falta ou medos herdados. Ele cura memórias de tempos difíceis, limpa o coração de ressentimentos financeiros e liberta da ansiedade de sempre ter que garantir o amanhã. O Espírito ensina que o futuro não se garante com controle, mas com confiança. Ele substitui a mentalidade de escassez por uma mente de fé. O cristão deixa de perguntar, "como vou conseguir?" e passa a dizer, "como Deus vai prover?" Essa mudança de linguagem é o primeiro passo para viver o sobrenatural. O Espírito Santo planta convicções novas, que o trabalho é bênção, não castigo, que o dízimo é proteção, não perda,
que a generosidade é multiplicação, não risco. O Espírito também revela que prosperidade não é sobre quantidade, é sobre fluxo. Escassez é estagnação, abundância é movimento. Quando o homem segura demais, ele interrompe o ciclo da bênção. Quando ele aprende a confiar e liberar, o Espírito faz circular a provisão de forma sobrenatural. Deus nunca pode multiplicar o que está trancado no medo. A mentalidade de escassez é derrubada quando o cristão entende que a fonte é eterna. O Espírito Santo o leva a descansar na certeza de que Deus não apenas supre, mas antecipa. Ele muda o foco da falta para a fidelidade divina. E quando isso acontece, a fé se torna maior do que qualquer limitação. O Espírito quer libertar mentes presas na sobrevivência para que vivam a abundância do reino. Ele quer quebrar pensamentos de miséria e substituí-los por princípios de fé. Porque enquanto o medo diz "não posso", o Espírito responde: "Eu sou o teu provedor". Quando essa verdade é revelada, o cristão descobre que escassez nunca foi destino. Foi uma mentira que o Espírito veio desfazer. O trabalho, para muitos, é apenas meio de sobrevivência, mas para o Espírito Santo, ele é campo de propósito. Deus nunca criou o trabalho como fardo, mas como extensão da sua criação. Uma forma de o homem expressar o reino na terra através do que faz. Quando o cristão entende isso, o esforço diário deixa de ser apenas rotina e passa a ser adoração. Cada tarefa se transforma em oportunidade de servir a Deus com excelência. O Espírito Santo muda a visão sobre o trabalho. Ele ensina que o cristão não trabalha apenas por salário, mas por propósito. Cada habilidade é um dom, cada talento é uma ferramenta e cada oportunidade é um altar. Quando o Espírito está no centro, até o trabalho mais simples se torna ministério. O que antes cansava, agora tem sentido. O que antes era peso, agora é missão. O Espírito traz significado onde o mundo vê apenas obrigação. O Espírito Santo também ensina que prosperar não é trabalhar mais, é trabalhar com direção. Ele guia o cristão para que o esforço produza resultados eternos e não apenas temporários. Há quem corra o dia inteiro sem sair do lugar porque trabalha com força, mas sem propósito. O Espírito corrige isso, alinhando tempo, dons e oportunidades. Ele mostra que o sucesso não está em quanto se faz, mas em fazer o que Deus mandou. Ele também transforma o ambiente de trabalho em campo de testemunho. O cristão cheio do Espírito leva paz onde há pressão, esperança onde há medo e ética onde há corrupção. Ele não precisa pregar com palavras. Sua conduta se torna mensagem. O Espírito Santo o ensina a ser luz em meio à competição, a ser íntegro quando todos cedem e a servir quando outros apenas exigem. O trabalho deixa de ser um fardo e se torna ferramenta de evangelismo silencioso. O Espírito ainda ensina o equilíbrio. Ele não quer ver o homem escravizado pela rotina, nem refém da produtividade. Ele mostra que descanso também é parte da prosperidade, porque um coração cansado não ouve direção. O Espírito Santo valoriza o esforço, mas sempre lembra: a bênção está na obediência, não na exaustão. Trabalhar muito sem propósito é peso. Trabalhar com o Espírito é graça. Quando o cristão permite que o Espírito governe seu trabalho, ele começa a enxergar oportunidades onde outros veem limitações. O Espírito inspira ideias, revela soluções e abre portas que o esforço humano jamais conseguiria abrir. Ele transforma o suor em semente e o resultado em testemunho. O Espírito Santo quer resgatar a visão divina do trabalho, um ato de fé, um instrumento de provisão e um canal de adoração. Ele quer mostrar que o sucesso verdadeiro não é subir degraus, mas permanecer fiel em cada etapa. Porque para Deus, o valor do trabalho não está no cargo, mas na intenção. O trabalho se torna abençoado quando o Espírito está nele. E quando isso acontece, o cristão descobre que seu emprego não é apenas uma fonte de renda, mas um campo de propósito onde o céu e a terra se encontram todos os dias. O Espírito Santo revela um princípio que o mundo não entende. Quanto mais se dá, mais se tem. A generosidade é o idioma da prosperidade divina. Enquanto o sistema humano ensina a reter para garantir, o reino de Deus ensina a liberar para multiplicar. A matemática do céu é diferente.
Quando o cristão entrega o que tem com fé e propósito, o Espírito transforma o pouco em muito e o natural em sobrenatural. A generosidade não é uma emoção, é uma decisão espiritual. O Espírito Santo trabalha no coração do homem para quebrar o medo da perda e o apego ao que foi conquistado. Ele ensina que dar não é diminuir, é plantar. A semente que sai da mão nunca sai da vida. O Espírito faz dela uma chave que abre portas invisíveis, move recursos inesperados e traz colheitas que o esforço humano jamais produziria. O generoso não dá porque sobra, dá porque confia. E é essa confiança que o Espírito honra. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Ele usa o ato de dar para libertar o coração da dependência. Quando o cristão entrega, ele está declarando: meu sustento não vem das minhas mãos, mas das mãos de Deus. A generosidade é o antídoto da escassez e o caminho para uma vida que flui em constante provisão. O Espírito Santo também ensina que a verdadeira generosidade é guiada por discernimento. Ele não chama o homem a dar por impulso, mas por propósito. Cada semente tem um destino espiritual, e quando é plantada no solo certo, o retorno vem multiplicado. O Espírito mostra que generosidade não é gasto, é investimento. Investimento na eternidade, na expansão do reino e no bem de outros. Ele também revela que generosidade vai além do dinheiro. É tempo, atenção, perdão, amor, serviço. O Espírito transforma o coração do cristão em canal de bênção, fazendo dele um instrumento de provisão emocional e espiritual. Quando alguém precisa, o Espírito sussurra: seja a resposta. E quando o cristão obedece, o céu se move em seu favor. A generosidade é um reflexo do caráter de Deus. Ele é o primeiro doador. Deu o seu Filho, deu o seu Espírito, deu sua graça. E cada vez que o cristão dá, ele se torna mais parecido com o Pai. O Espírito Santo molda o coração para que dar deixe de ser um sacrifício e se torne um prazer. Ele transforma o ato de contribuir em adoração e o ato de ajudar em ministério. O generoso nunca perde, porque sua vida está debaixo de uma lei espiritual que o mundo não pode compreender. Enquanto outros contam moedas, ele colhe milagres. O Espírito Santo garante que o que é entregue com fé sempre retorna. Às vezes em provisão, às vezes em paz, às vezes em propósito. Deus confia mais àqueles que aprenderam a abrir mão. Porque quem segura o que tem por medo, perde. Mas quem libera o que tem por fé, multiplica. O Espírito Santo quer levantar cristãos generosos que entendam que a verdadeira abundância não está enquanto se acumula, mas enquanto se compartilha. A generosidade é a ponte entre a promessa e a provisão, e aquele que caminha por ela nunca conhece o fim da bênção, apenas novos começos de multiplicação. Nada destrói mais a paz financeira e espiritual do que o hábito de se comparar. A comparação é a semente da insatisfação, e o Espírito Santo trabalha para arrancá-la do coração do cristão. Quando o homem começa a medir o valor da própria vida pelo que o outro possui, ele perde o foco da promessa que Deus escreveu exclusivamente para ele. O Espírito nos lembra que cada jornada tem um tempo, e cada tempo tem um propósito. O que Deus faz na vida de um não é modelo, é testemunho. A comparação é sutil e perigosa porque ela disfarça inveja de motivação e disfarça ansiedade de ambição. O Espírito Santo revela que o cristão que vive olhando para o sucesso do outro perde a capacidade de discernir o que Deus está fazendo em seu próprio processo. Enquanto tenta alcançar o ritmo de alguém, ele se desconecta do tempo do Espírito. Por isso, o Espírito convida à contentação, não como resignação, mas como sabedoria espiritual de quem reconhece que o plano de Deus nunca atrasa nem se repete. Contentamento não é conformismo, é confiança. É saber que o mesmo Deus que abençoou o outro está te preparando para a tua própria estação. O Espírito Santo ensina que o cristão que aprende a agradecer pelo pouco está pronto para receber o muito. Ele mostra que a prosperidade começa quando o coração deixa de competir e passa a cooperar. A comparação te faz correr, o contentamento te faz permanecer. E só quem permanece colhe o que o Espírito planta. O Espírito Santo trabalha profundamente na identidade. Ele cura a alma que precisa provar seu valor através de conquistas. Ele mostra que a maior riqueza
é saber quem você é em Deus, não o que você possui diante dos homens. Ele quebra a necessidade de aprovação e ensina que o reconhecimento verdadeiro vem do céu. O Espírito não chama o cristão a se destacar, ele o chama a frutificar. E quem frutifica no tempo certo não precisa correr. A comparação é o ladrão da gratidão. Ela apaga a alegria da colheita atual e cria um senso constante de escassez. O Espírito Santo confronta essa distorção, lembrando que o propósito de Deus não é linear, é pessoal. O que é bênção para um pode ser peso para outro. Por isso, ele ensina o coração a descansar. O Espírito não quer apenas te abençoar. Ele quer te amadurecer para não te perder quando a bênção vier. O contentamento é fruto do Espírito. Ele nasce da paz que vem da confiança, cresce na gratidão e floresce na estabilidade emocional. O cristão que vive contente é livre, livre da pressa, do orgulho e da comparação. Ele não precisa provar nada a ninguém, porque já entendeu que o favor de Deus não depende de desempenho, mas de propósito. O Espírito Santo está chamando uma geração para viver a abundância do contentamento. Porque quem é grato pelo que tem hoje, prepara o coração para o que Deus ainda vai entregar amanhã. E quem sabe se alegrar na porção atual, demonstra que entendeu o princípio do reino. A verdadeira prosperidade não está em ter mais, mas em saber reconhecer o valor do que já recebeu. O Espírito Santo revela uma verdade eterna. Deus nunca falha em prover para quem coloca o reino em primeiro lugar. A promessa não é que o cristão nunca enfrentará desafios financeiros, mas que jamais lhe faltará o essencial quando sua prioridade for a presença. A ordem divina é clara: buscar primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É uma promessa de provisão sustentada por uma condição espiritual: colocar Deus antes de tudo. O Espírito Santo ensina que o acrescentar de Deus não acontece por esforço, mas por alinhamento. Quem busca o reino não precisa correr atrás das coisas. As coisas o encontram. O Espírito transforma a ansiedade em confiança e a pressa em descanso, porque ele sabe que quem prioriza o reino vive debaixo da agenda divina. Buscar o reino primeiro também significa crer que a provisão não está condicionada ao cenário econômico, mas à fidelidade de Deus. O Espírito Santo ensina que buscar o reino não é apenas frequentar a igreja ou orar por milagres. É alinhar intenções, escolhas e finanças com os valores do céu. É fazer de cada decisão um ato de fé, de cada gasto um reflexo de mordomia e de cada conquista uma oportunidade de adorar. Quando o reino ocupa o centro, o restante encontra o seu lugar. O Espírito também confronta as prioridades erradas. Muitos querem que Deus abençoe o que ele não pediu para ser feito. O Espírito corrige o coração que quer a provisão sem comunhão, o aumento sem propósito, o favor sem fidelidade. Ele mostra que a provisão divina é consequência da obediência espiritual. Quando o homem coloca Deus no comando, o Espírito move circunstâncias, abre caminhos e cria conexões sobrenaturais para suprir o necessário no tempo certo. A promessa de Deus nunca falha, mas é o coração que precisa estar posicionado para recebê-la. O Espírito Santo mostra que a crise não é obstáculo, é oportunidade para a fé se manifestar. O cristão que aprende a depender do céu vive com estabilidade mesmo quando tudo à sua volta desaba, porque sua fonte não é terrena, é eterna. O Espírito ainda ensina que provisão vai além de dinheiro. Ele supre ideias, oportunidades, relacionamentos e portas abertas. Ele dá sabedoria para multiplicar o que já existe e direção para evitar perdas. O reino trabalha em favor de quem o serve, e o Espírito é o executor desse favor. Ele garante que nenhum justo ficará desamparado e que a semente plantada com fé sempre encontrará o solo da colheita. Quando o cristão coloca o reino em primeiro lugar, a provisão se torna natural. Ele passa a viver cercado por favor, não porque pede, mas porque prioriza. O Espírito Santo honra quem vive para honrar o reino, e a vida dessa pessoa se torna testemunho de que a promessa de Deus é real. Quem busca primeiro o céu nunca viverá em falta na terra. O Espírito quer ensinar ao cristão moderno que a prosperidade verdadeira começa com uma escolha de prioridade. Quando o coração é do reino, o resto se organiza.
porque Deus nunca deixará faltar nada àqueles que escolheram viver por aquilo que é eterno. Nenhuma área da vida está fora do alcance da graça. O Espírito Santo não se limita ao altar. Ele também entra nas finanças, nos boletos, nas dívidas e nas preocupações que tiram o sono. Ele é o Deus que restaura não apenas o coração, mas a ordem da vida. Ele transforma a escassez em sabedoria, erros em aprendizado e dívidas em testemunhos de libertação. Quando o cristão entrega sua vida financeira ao Espírito, até aquilo que parecia impossível se torna oportunidade de milagre. O Espírito Santo não julga quem errou, ele ensina. Ele mostra que muitas dívidas não são apenas problemas matemáticos, mas sintomas espirituais. Impulsividade, medo, orgulho ou falta de confiança em Deus. Ele não expõe o erro para condenar, mas para curar. Ele revela que toda dívida é um grito da alma dizendo: tentei sustentar o que só Deus pode sustentar. E quando o cristão reconhece isso, o Espírito começa a agir. Ele traz sabedoria prática e direção sobrenatural. O Espírito Santo inspira decisões certas, cria estratégias, conecta pessoas e muda rotas. Ele ensina a planejar sem medo, a negociar com sabedoria e a honrar compromissos com fé. E, enquanto o homem faz a parte natural, o Espírito se move na parte sobrenatural, abrindo portas, liberando recursos, movendo corações e multiplicando resultados. Deus não quer ver seus filhos escravizados por dívidas, porque dívida é peso e o Espírito é liberdade. Ele ensina que viver endividado não é destino, é um ciclo que pode ser quebrado pela fé e pela disciplina. Ele desperta o cristão para reorganizar, repensar e recomeçar. O Espírito Santo é o Deus dos recomeços. Ele não apenas paga contas, ele reconstrói vidas. Há momentos em que a libertação financeira não vem de um milagre instantâneo, mas de um processo contínuo de transformação. O Espírito Santo anda ao lado do cristão nesse caminho, dando ânimo quando o progresso parece lento e força para não desistir. Ele mostra que cada passo de responsabilidade é um ato de fé. A cada dívida quitada, a cada decisão correta, ele celebra contigo, porque vê o caráter sendo formado. E quando a restauração chega, ela não é apenas financeira. O Espírito transforma a vergonha em testemunho. Aquilo que um dia foi motivo de culpa se torna prova viva de que Deus intervém até nos assuntos que o homem considera seculares. Ele prova que prosperidade não é apenas ter saldo positivo, é viver em paz, livre de peso, com a consciência limpa e o coração grato. O Espírito Santo não te livra apenas do débito, ele te ensina a viver em abundância de princípios. Ele mostra que a melhor forma de permanecer livre é andar em sabedoria. Ele ensina o valor do planejamento, da gratidão e da generosidade. Porque prosperidade sem ordem é instável, mas prosperidade guiada pelo Espírito é duradoura. Deus é o mesmo que multiplica azeite, que abre caminhos onde não há, que transforma a falta em favor. E Ele continua fazendo isso hoje. O Espírito Santo está pronto para transformar tuas dívidas em testemunhos, não para que o nome do homem seja exaltado, mas para que o nome de Deus seja glorificado através da tua história. O Espírito Santo nunca separa fé de sabedoria, nem sabedoria de ação. Ele é o Espírito do equilíbrio, aquele que ensina o cristão a sonhar com fé, planejar com inteligência e agir com propósito. Muitos oram por prosperidade, mas continuam vivendo sem direção. Outros fazem planos detalhados, mas sem incluir Deus nas decisões. O Espírito mostra que o verdadeiro crescimento acontece quando fé e sabedoria caminham juntas, e a ação se torna fruto dessa união. A fé move o sobrenatural, mas é a sabedoria que sustenta o resultado. O Espírito Santo ensina que crer não é esperar de braços cruzados, é agir com discernimento e coragem, mesmo quando o cenário ainda não parece favorável. Ele inspira ideias e ao mesmo tempo dá clareza para executá-las. O Espírito não opera apenas em altares, mas em escritórios, negócios, conversas e decisões cotidianas. Ele guia cada passo de quem o ouve. O Espírito Santo revela que a fé sem sabedoria gera frustração, e a sabedoria sem fé gera limitação.
Um depende do outro para que o cristão viva em equilíbrio. O homem guiado apenas pela emoção se perde, e o que confia só na lógica se estagna. O Espírito une os dois mundos, o espiritual e o prático. Ele ensina o cristão a orar antes de agir, mas também a agir depois de orar. Porque fé sem ação é teoria, e ação sem fé é esforço sem direção. Ele também mostra que sabedoria não é acúmulo de conhecimento, é sensibilidade espiritual para aplicar o que Deus ensina no tempo certo. O Espírito Santo dá ao crente uma mente renovada, não apenas para pensar grande, mas para pensar de forma divina. Ele ensina que prudência é tão espiritual quanto oração, e que planejamento é tão sagrado quanto jejum. Quando o Espírito governa a mente, até as decisões financeiras mais simples se tornam atos de fé. O Espírito Santo é o mentor invisível das escolhas certas. Ele corrige exageros, revela armadilhas, ajusta intenções e dá paz como sinal de aprovação. Quando fé, sabedoria e ação se alinham, o resultado é prosperidade equilibrada, uma vida onde nada falta porque tudo está no tempo certo. O cristão começa a perceber que milagre e responsabilidade caminham juntos, e que Deus abençoa o passo, não a estagnação. A verdadeira prosperidade é fruto dessa harmonia. A fé abre o céu, a sabedoria abre os caminhos, e a ação move o propósito. O Espírito Santo é quem orquestra tudo isso. Ele garante que a fé não se torne fanatismo, que a sabedoria não vire frieza e que a ação não se torne vaidade. Ele conduz o cristão em ritmo de dependência e confiança, mostrando que sucesso sem direção é ilusão, mas sucesso com o Espírito é legado. Quem aprende a viver nesse alinhamento não desperdiça oportunidades nem força. Cada decisão é guiada, cada investimento é dirigido, cada colheita é fruto de obediência. O Espírito Santo não abençoa a pressa nem a indecisão. Ele abençoa o movimento guiado. E quando o cristão vive sob essa direção, o impossível deixa de ser obstáculo e se torna apenas mais um campo para o Espírito agir. A prosperidade que o Espírito Santo estabelece não é passageira, é geracional. Ela não termina quando o dinheiro acaba, nem depende das variações da economia. Ela é uma herança espiritual construída sobre princípios eternos. O Espírito quer que o cristão entenda que o propósito da prosperidade não é apenas enriquecer uma vida, mas marcar uma linhagem. Deus abençoa pais para que filhos vivam melhor, e ensina filhos para que preservem o legado de fé e sabedoria. O Espírito Santo não trabalha apenas no presente, ele planta futuro. Cada ato de fidelidade, cada escolha guiada e cada semente plantada se transforma em alicerce para a próxima geração. Ele quer que o cristão pense como mordomo, não como consumidor. Tudo o que Deus coloca nas mãos de alguém tem potencial de durar além da sua existência. Quando o Espírito governa as finanças, ele transforma recursos em legado e conquistas em testemunhos duradouros. A herança do reino não é apenas material, é espiritual. O Espírito Santo faz do cristão um exemplo de dependência, generosidade e integridade. Ele quer que os filhos vejam a prosperidade dos pais e aprendam que servir a Deus compensa. O legado mais valioso que alguém pode deixar não é o saldo na conta, mas o exemplo de fé que construiu as bênçãos que o dinheiro nunca poderia comprar. O Espírito também ensina que herança verdadeira não é apenas o que se entrega, mas o que se ensina. Ele chama o cristão a preparar sua casa para o reino, ensinar princípios, formar mentalidades, cultivar disciplina e gratidão. Porque de nada adianta deixar recursos para quem não tem sabedoria para administrá-los. O Espírito Santo não quer apenas prosperar famílias. Ele quer perpetuar valores do reino dentro delas. Ele também mostra que o legado da prosperidade espiritual é inclusivo. Não se trata de linhagem biológica, mas de herança de fé. Quando alguém é guiado pelo Espírito e vive os princípios de prosperidade divina, ele se torna referência para outros. Ele inspira pessoas, comunidades e gerações inteiras a crer que é possível viver com propósito e abundância em Deus. O legado se multiplica quando é vivido com integridade. A herança do Espírito não é uma herança de ostentação, mas de equilíbrio. Ele ensina o cristão a prosperar com humildade,
a ser generoso com responsabilidade e a deixar rastros de bondade em tudo o que faz. Ele quer que cada conquista se torne plataforma de impacto e não monumento de vaidade, porque o verdadeiro legado é aquele que continua servindo ao reino mesmo depois que o homem parte. Quando o Espírito Santo governa uma geração, ele muda o destino das próximas. Ele quebra ciclos de miséria, cura raízes de escassez e abre portas para uma nova história de abundância. A prosperidade guiada pelo Espírito é eterna porque nasce da verdade. E onde há verdade, há continuidade. A herança espiritual da prosperidade é a certeza de que o que começa em obediência termina em multiplicação. Deus nunca desperdiça uma semente plantada sob direção do Espírito, e aquele que vive guiado por esses princípios deixa como legado mais do que bens, deixa marcas de eternidade. A verdadeira prosperidade é o ponto onde o céu e a terra se tocam. É quando o que o Espírito Santo constrói dentro do homem começa a se manifestar fora dele. Não é apenas sobre finanças, é sobre plenitude. Viver alinhado com o propósito de Deus em todas as áreas. O Espírito revela que a prosperidade é o reflexo visível de uma alma governada pela presença, onde a dependência de Deus é o segredo e a obediência é o caminho. Ao longo da caminhada, o Espírito Santo ensina que prosperar não é conquistar mais, mas perder o medo de depender. Ele mostra que o sustento não vem das mãos do homem, mas das promessas do Pai, que o trabalho é instrumento, não fonte, que o dinheiro é servo, não senhor, e que o verdadeiro sinal de bênção não é o quanto se possui, mas o quanto se permanece fiel quando se tem ou quando falta. Quando o Espírito Santo governa as finanças, o coração muda de lugar. O que antes era ansiedade se torna confiança. O que antes era luta se torna missão. O cristão passa a viver com leveza, sabendo que tudo o que entra em suas mãos tem um propósito maior. Ele entende que administrar é servir e prosperar é obedecer. E é nesse ponto que o Espírito faz algo poderoso. Ele transforma o trabalho em adoração e o sustento em testemunho. O Espírito Santo é o elo entre a fé e a realidade. Ele traduz os princípios eternos em resultados visíveis. Ele faz com que promessas antigas ganhem forma nos dias atuais. Ele não apenas multiplica recursos, mas multiplica entendimento. O cristão guiado pelo Espírito prospera com equilíbrio, dá com generosidade e vive com gratidão, porque sabe que tudo pertence a Deus, e Deus nunca falha com quem é fiel. A prosperidade, quando guiada pelo Espírito, não é ostentação, é responsabilidade. Não é glória pessoal, é expansão do reino. E quando o coração entende isso, o céu se manifesta na terra. O Espírito Santo transforma a maneira como o homem lida com recursos e o faz compreender que tudo o que Deus entrega é para abençoar. A abundância que flui do céu não para em quem a recebe, ela continua, porque foi feita para alcançar outros. Esse é o propósito final da prosperidade, refletir o coração do Pai. O Espírito Santo não quer apenas encher bolsos, quer preencher vidas. Ele quer gerar cristãos maduros, livres do medo, generosos em amor e sábios em administração. Ele quer mostrar ao mundo que o reino de Deus não é miséria, mas plenitude. Quando o Espírito encontra um coração disposto, o céu se move. E quando o céu se move, a terra responde. As promessas se cumprem, as provisões chegam, e o nome de Deus é glorificado. Porque onde há fidelidade, há abundância. Onde há obediência, há favor. E onde há o Espírito Santo, há prosperidade em todas as dimensões. E então o cristão percebe: prosperar não é sobre ter tudo, é sobre não faltar nada do que vem de Deus. Porque quando o céu e a terra se encontram, o homem descobre que a verdadeira riqueza é viver em comunhão com o Espírito, aquele que provê, guia, consola e transforma tudo o que toca.